final de 2013, eu passei por aqui, isso aqui era um deserto. Você não conseguia atravessar a rua durante o dia, no verão, de lá para cá, porque nada acontecia, era uma terra arrasada, um cimentão. Você tem muitos espaços que, em teoria, são públicos, mas as pessoas não estão presentes nele, não tem nenhuma relação de vínculo ou de cuidado com eles. Então eles não estão apropriados, você usa como um lugar de passagem e fica aquela história, você sai de um lugar e você usa o espaço público só para você se deslocar. Então ele acaba ficando marginalizado mesmo. Do grupo, eram poucas pessoas que vinham aqui às 6 da tarde e estendiam ali um paninho, umas cadeiras, ocupavam e a ideia era justamente ocupar e ver o que podia acontecer nesse lugar. Já tinha essa discussão, a gente não inaugurou ela. A gente inaugurou o fato de estar aqui semanalmente e propor um cuidado com ela físico e de outra maneira, né? Um pouco mais prático, construído. Por um lado, a minha grande mágoa durante esses anos todos é que a própria população não reivindicou a execução correta daquilo. Isso é um direito da população reivindicar, não é? E a população se manteve um pouco à margem, fora alguns movimentos, Jornal do Bairro, Associação Comercial, a população em si não sabia o que estava acontecendo, sofreu com isso, mas também não reivindicou. Por outro lado, existe também um outro pecado, que o espaço público tem que ter uma utilidade, o fator utilitário do espaço público. E nem sempre o espaço público na cidade tem que ser utilitário. Ali é um grande espaço de passagem e conexão. O que nós imaginamos como utilitarismo do espaço seria exatamente um lugar para manifestações, para eventos e outras manifestações desse tipo. Nós imaginávamos sim um piso bonito e uma quantidade enorme de árvores fazendo sombra e liberando esse piso e tendo esses elementos. Mas, com esse movimento de reivindicação de fatores utilitários, a população começa a querer tomar posse dessa área que é da população. E surgem uma série de ideias, algumas ideias que poderão ter caráter permanente e outras ideias que têm um caráter mais atemporal ou temporal, que podem durar um ano, etc. Dentro desse aspecto, evidentemente que a Prefeitura, a Regional de Pinheiros, tem que tomar uma atitude com relação a isso. Porque essa área é entregue para quem? Para a Subprefeitura de Pinheiros, que nunca tomou conta disso, o que é estranhíssimo também, né? Tem que haver uma certa administração da localidade. Senão começa a colocar tudo que existe, uma série de ideias, etc., e aquilo pode vir a ser um espaço caótico. Essa música é em homenagem aos ciclistas de São Paulo. E as ciclovias maravilhosas.
é uma tradição de urbanismo que a gente não tem muito no Brasil. Porque o urbanismo moderno, que é tão forte no Brasil, é um urbanismo no qual o uso, muitas vezes, é quase que sublimado. Pensa em Brasília. Os espaços públicos de Brasília parecem os quadros do De Quirico, né? Aquele lugar metafísico onde não tem ninguém, é uma espécie de eternidade. Então, essa dimensão do uso, ela está tendo que entrar aos poucos no próprio conhecimento dos arquitetos brasileiros. É um tipo de lição com a qual a gente não está muito bem acostumado. Obrigado. A gente faz uma ocupação pacífica e a gente acredita que é benéfica. A gente todas as sextas-feiras se reúne e discute os problemas do largo, os problemas da ocupação do espaço público. E daí surgiram uma série de iniciativas. Então, o motivo pelo qual foi feito o arrombamento foi a preservação, na verdade, de uma prática social. Como não se pode preservar, digamos, uma prática, na verdade, porque ela é viva e dinâmica, o artifício foi, na verdade, preservar o espaço onde isso ocorre, porque estava sob a ameaça de ser ocupado por uma exploração imobiliária, na verdade. Então é importante manter algo que remetia à memória de uma prática muito importante na cidade de São Paulo, que foi relegada para a periferia. Tem algumas práticas que só podem ser feitas... Por que não pode fazer no centro da cidade, num lugar nobre? A cidade tem que conviver com o diferente. As pessoas são diferentes, os cidadãos têm tradições diferentes. Então, aqui eu acho que é muito interessante essa ideia do Parque do Povo, porque esse espaço, por ser aberto, ele vai... Isso está ligado a um conceito muito em voga hoje, não é um conceito, mais do que isso, é um movimento no mundo chamado urbanismo tático, que é muito oposto à antiga visão do urbanismo como planejamento. Não é a ciência do urbanismo, é o inverso do espírito tecnocrático que moveu boa parte do urbanismo moderno, com a ideia de um planejamento com bases econômicas e etc. E é muito mais baseado na noção de que você cria equipamentos de uso. Então ele é muito ligado ao uso imediato e numa pequena escala. Pequena porque ele depende da ação das pessoas. Esses grupos que têm atuado muito em São Paulo, o movimento do urbanismo tático tem sido forte aqui, muito, eu acho, por um certo esgotamento da relação tradicional da política. As pessoas estão percebendo que não vão poder esperar mais pelos políticos que eles façam coisas que são demandadas. É preciso que a sociedade ela mesma faça essa pressão. Agora, e ela é viva. Você não pode tombar a vida, na verdade, né? Mais que uma sociedade participativa hoje em dia, a gente quer uma sociedade interativa, né? Você não quer ser consultado sobre o que você acha para depois eles fazerem o que eles quiserem com essa informação e aplicarem como lhe derem na telha. Você quer uma participação efetiva, significa fazer junto, que é uma decisão que é relacionado com a gestão compartilhada. Claro que os limites disso é muito difícil e a gente tem que entrar num acordo, porque isso é negociação. Foi o primeiro projeto urbanístico implantado em São Paulo e que não é exclusivamente de sistema viário e nem de transporte e que envolve a população, porque ali tem moradores, tem comércio, tem serviço, tem uma série de atividades no bairro que é completamente diferente. Você abrir um túnel ou fazer um viaduto, você precisa trabalhar com essa riqueza de personagens. E o poder público não está acostumado a fazer esse tipo de coisa. É delicado. Já um organismo específico para isso vai trabalhar com muito mais propriedade. Sou peruano, moro há 12 anos em São Paulo e sou organizador da Feria Latina e do Festival Soy Latino. Por que o Largo da Batata? Porque o Largo da Batata é um lugar cêntrico, tem possibilidade do transporte público e a gente acredita que ocupando espaços públicos a gente se integra melhor. O bom da praça é que muita gente que circula para e participa.
Eso fue a edición pasada, cuando el profesor cubano daba aula de salsa. Mucha gente que estaba fuera se incorporou. E esse é a proposta. Eu acho que o público tem essa noção de experimentar coisas novas, né? Pratos típicos de alguma região ou algum outro país, né? E aqui tem um monte de coisas para experimentar ainda, né? Aqui vem todo, vem brasileiro, vem de todo, quase todo internacional, não só latino, né? Somos do projeto Ping Point, que quer trazer mais vida para os espaços públicos através da instalação de mesas de ping-pong. A mesa aqui já, depois de 2 semanas, já estava tendo fila no fim de tarde para jogar. Se for perguntar para quem trabalha aqui, quem trabalha ali na bicicletária e tal, você falava que eles falam impressionante como o uso mudou desse espaço. A gente deixa a raquete disponibilizada na banca de jornal, então na hora do almoço muita gente vai lá e pega emprestado. Eu gosto que a raquete fica aqui porque o pessoal, eu fico conhecendo mais das pessoas que frequentam aqui o Lago da Batata. Para mim é importante isso. Entendeu? Não é para venda, não é para nada, mas para conhecer eles, para eles me conhecer, entendeu? Sempre é bom e interessante, né? Eu conheço o Lago da Batata há mais de 20 anos. Como é que era isso aqui? Antigamente aqui eram prédios, aqui, eu vou falar a verdade para você, aqui tinha uma parcelaria, você entendeu? Pessoal, muito comércio, entendeu? Muito marreteiro, eles trabalhavam aqui. Foi ampliado toda a quadra entre a Faria Lima, a igreja, a Carrasco e a Teodoro Sampaio, aquele espaço todo foi criado, foi desapropriado, ali o grande espaço público foi ali, né? Do lado da cooperativa de Cotinha foi criada uma esplanada, o projeto previu o desvio da Avenida Faria Lima na posição onde era o antigo terminal a céu aberto, então passou por ali o eixo da avenida, foi criada uma esplanada em frente à área da cooperativa de Cotinha, porque lá seria então o centro de eventos, né, que marcaria a intervenção, e hoje com a indefinição do que vai ser feito lá também não se sabe bem qual vai ser o futuro dessa área, essa esplanada, né? Vários itens do projeto original não foram executados, né? Não foi executado no centro de eventos, que era um item muito importante do edital. Projetamos lá um prédio bastante interessante que marcaria a intervenção, seria um marco realmente da intervenção. Não foi executado a concha acústica, o espaço para música. Nós tínhamos o espaço para feira permanente, né, com apoio, com infraestrutura para expositores. Nós tínhamos um coreto para apresentações musicais espontâneas, né? E nós tínhamos um plantio muito especial de árvores na região, que também não foi executado conforme o projeto, porque dentre as intervenções, nós criamos várias ruas pedestrianizadas, vários pontos interessantes, inclusive tentando preservar um pouco da memória do bairro, para evitar que o adensamento fosse feito em todas as ruas, né? E uma das ruas que foi pedestrianizada num longo trecho foi a Cardeal Arco Verde. E a Cardeal Arco Verde é um vetor muito importante no bairro, porque ela era a antiga ligação da cidade com o portinho no Rio Pinheiros, saída bandeirista, né? E nós prevíamos ali um plantio de pau-ferro, são árvores de porte que pudesse marcar esse vetor, enfim, várias outras espécies não foram, o projeto paisagístico basicamente não foi respeitado. A reforma que passou esse lugar, a Operação Urbana Faria Lima, foi uma coisa muito agressiva mesmo, né? Foi uma higienização do lugar, os moradores foram tirados, grande parte do comércio informal foi retirado, a questão comercial do espaço também, para quem já veio antes, sabe o quão era mais fervilhante. E ainda considerado obra, né? Então ele não foi inaugurado depois de muitíssimos anos. Muita gente aqui, depois que a gente começou a fazer coisas, perguntava como é que faz para fazer um show no Largo da Batata? Como é que faz para
dar uma aula de yoga ao ar livre. As pessoas não entendem que elas podem fazer isso a qualquer momento, e não só no Largo da Batata, como em qualquer outro lugar. Então a consciência de si, enquanto possível ator no espaço, já mudaria completamente a dinâmica da cidade. O documentário que eu fiz, chama Batata Precisa de Você, que é o nome do grupo, ele conta a experiência do Boa Praça, que instala bancos com encosto nas praças para as pessoas poderem desfrutar desse espaço público sentando, porque São Paulo é uma cidade onde você praticamente não tinha onde sentar. E a experiência do grupo A Batata Precisa de Você. E naquele dia foi uma festa com DJ em pleno largo. E a ideia é que cada sexta-feira acontece alguma coisa, tem uma atividade de ocupação. Né? Acho que como eu disse, né, uma das experiências mais interessantes, né, um laboratório mesmo de ocupação de espaço público. E ele está aqui, né? Ele de lugar inóspito, ele virou um lugar vivo. A gente está aqui vendo, né, criança, mesa de ping-pong, o bicicletário, o metrô, os brinquedos infantis, os vasos, as plantas, as árvores, que as pessoas passaram a tomar conta delas, né? Os bares, as festas e o mobiliário urbano de pallet e todo o resto que pode acontecer nesse lugar. Já tiveram quilombos aqui, indígenas, uma imigração muito forte de japoneses, também uma cultura nordestina, de imigrantes nordestinos muito forte. É uma ocupação muito antiga, tem uma dimensão metropolitana, é historicamente um nó de transportes. E é também um dos pontos de maior circulação de pedestres da cidade. E é o centro da subprefeitura de Pinheiros, tem o próprio nome dizendo, Lago de Pinheiros, que é um dos lagos que compõe o Largo da Batata, que é um dos centros econômicos do Brasil. A grande virtude das centralidades numa metrópole como São Paulo é diminuir os deslocamentos. Porque se você tem mais atividades concentradas num lugar muito bem, muito agradável e muito bem servido, a ideia é que as pessoas trabalhem e vivam mais próximo e diminui os deslocamentos da cidade. O que é uma tese muito interessante de que sejam desenvolvidas e apuradas as centralidades na cidade, porque é um dos fatores importantes para a diminuição de deslocamentos. Acho uma das experiências mais interessantes, mais modernas, mais contemporâneas, um laboratório dos mais legais de ocupação de espaço público. Acho que é um exemplo a ser seguido. As pessoas estão aqui tomando conta do largo, que é muito legal, tomando conta do espaço, né? Ocupando das mais variadas maneiras, as crianças, cachorro, bicicleta, festas. Acho que a gente precisa de espaços públicos mais vivos e que as pessoas têm que estar mais presentes neles para você construir isso coletivamente, né? A cidade não é dada para você, senão que você, usando, você constrói a cidade. Então a gente acredita que estando regularmente ou bastante em um território, você cria vínculos com ele, você cria cuidado e assim você melhora a dinâmica urbana. Então seria um terreno de teste para algumas coisas que poderiam ser aplicadas na cidade inteira ou outras cidades, né? Uma outra relação mesmo com a cidade, uma relação mais presente no espaço público, né? Não só em lugares privados. São 30 anos de deserto do ponto de vista do fazer cidade,
são 5 anos de muita esperança do lado do uso. Então, o que nós percebemos é que esse uso ativista, ele talvez vá forçar novos projetos. Ele não se esgota nele mesmo, né? A melhor maneira de pensar esse ativismo, esse urbanismo tático, não é para ser urbanismo tático para sempre. É um urbanismo tático que vai forçar agora o poder público a entender que é preciso projeto. Que espaço público é uma coisa complexa e que as pessoas querem o espaço público, porque também tem isso, parecia um pouco que ninguém queria, todo mundo se lixando. Agora não, está claramente colocada a pauta de que é o seguinte, a população reconhece o espaço público como lugar legítimo do seu direito de ser cidadão. Então agora como é que a prefeitura e o governo do estado vão reagir a isso? Eles têm que ter respostas. Estamos apoiando e dando corda ao movimento para que ocupem a cidade. O novo plano diretor fala especificamente da ocupação do espaço público na cidade. E então isso implica que os coletivos, como a Batata precisa de você, têm que se reproduzir, se multiplicar e ser muitos mais a ocupar os espaços públicos da cidade. Todo mundo sabe que para as coisas começarem a acontecer a nível urbanismo demoram 10 anos, né, para as adaptações necessárias, etc. Então eu acho que o futuro do Largo da Batata é realmente ser o core da centralidade de Pinheiros com relação a São Paulo. Porque lá estão todos os modos de transporte, refeita uma conexão maravilhosa, as calçadas foram alargadas, a ideia é que realmente que se plante tudo que quiser. Nós vamos ter um espaço muito interessante, espaço público de abrangência, de abertura, que tem poucos em São Paulo. Tirando o Anhangabaú e outros espaços, você não tem uma abertura daquele tipo na cidade. A população vai se apropriar daquilo, o comércio que ficou, vai se renovar e vai haver um incremento da área comercial, as pessoas vão habitar porque vai haver um adensamento habitacional ali com o transporte. Então eu acredito que num futuro, talvez em uns 5 ou 6 anos, haja um equilíbrio entre as construções e a qualidade do espaço público, né, e a apropriação efetiva desse espaço na cidade, que não seja só no estranhamento, mas que seja também no gostar. Uma das cenas que eu filmei era quantas pessoas atravessavam o lago, era realmente um deserto. Não tinha, né, antes da ocupação, não tinha gente. Essas cenas que você está vendo aqui de pessoas atravessando o largo, elas não aconteciam. E hoje não, é um lugar que acolhe. Só quero